Você está ouvindo O Futuro se Equilibra, podcast do Porvir sobre equidade na educação. O programa conta com o apoio do Instituto Unibanco. Já passamos da metade desta temporada. A cada novo episódio, sempre há um tema que nos leva a refletir sobre a situação atual da educação. Quando a gente fala em equidade na educação, estamos falando sobre equilibrar a balança e pensar e planejar um futuro possível, no qual as desigualdades sejam reduzidas. E para construir esse futuro, nós, adultos, precisamos estar engajados neste objetivo e também olhar e ouvir as crianças, os adolescentes e os jovens. O episódio de hoje é sobre isso, sobre protagonismo estudantil. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. As juventudes são múltiplas. Nós, no nosso mundo dos adultos, nem sempre conseguimos entrar no universo dos jovens e entender o que pensam e o que sentem. Mas garantir equidade na educação passa por tornar a escola um ambiente que respeite e acolha as muitas juventudes, suas características, seus anseios, seus desafios, suas paixões, seu jeito de falar. E para isso, a escola tem que ter uma postura aberta a compreender as juventudes. Vamos ouvir agora o relato do Vitor Manuel Araújo dos Santos, de 17 anos. Ele tem sido bastante participativo na escola desde o ensino fundamental 1. Comunicativo, quando não era representante de turma, ainda assim fazia questão de levar os recados da turma para a coordenação. Quem interpreta é o Rodrigo Diodé. A professora Solange, que era diretora da escola onde eu estudava no ensino fundamental, sempre dizia: alguns alunos mudam as escolas onde vão, e é isso que eu estou tentando fazer. Me chamo Vitor Manuel Araújo dos Santos e moro no bairro de Pimentas, em Guarulhos, São Paulo. Eu sempre fui de conversar muito, falo bastante. Acho que essa característica me ajudou a ser esse porta-voz da turma. Hoje eu estou no ensino médio, mas desde o Fundamental 1 que eu fico nessa função de levar para a coordenação o que a sala está achando e tal. Até o meu 5º ano, eu estudei na Escola Poeta Manuel Bandeira, aqui na periferia de Guarulhos. Lá eu era representante de sala, tinha uma coisa chamada conselhinho e eu era o representante. Reunia as demandas da sala e levava para a coordenação. Sempre falei muito, então, quando não era o representante, era o mensageiro. A escola trabalhava em um modelo de projetos, então era um pouco diferente, só que isso também incentivava a gente a falar mais, a participar mais e a dar a nossa opinião. Uma vez no ensino fundamental 1, lembro que tivemos uma discussão interessante. A gente ia lá para bagunçar, né? Aquela coisa de gente jogando bolinha de papel, coisa de criança. E aí a gente se reunia um dia para discutir se aquilo estava certo. O que a gente podia fazer para as pessoas pararem de jogar bolinha de papel molhado no teto do banheiro. Não era mais uma coisa de quero mais tempo de parquinho. A gente estava pensando em como cuidar da escola. A gente começava a pensar em como melhorar o mundo. Depois dessa escola, eu consegui uma bolsa para estudar em uma escola particular que fica um pouco mais longe da minha casa. Mas as memórias do Manuel Bandeira são muitas. Esse modelo de trabalhar com projetos teve muito impacto. Eu tive meu projeto, meu amigo tinha o dele, de mitologia grega e tal, e todo mundo era muito empenhado em mostrar a sua opinião. Dividir com a turma suas ideias e até pensar em organização. Eu mudei de escola e aqui as coisas são diferentes, né? Mas tenho certeza que não só eu, como outros colegas que passaram pelo Manuel Bandeira, carregam essa vontade de transformação e de compartilhamento, de pensar projetos e correr atrás deles para realizá-los. A gente quer mais do que passar no vestibular, sabe? Sabe qual é a maior mentira inventada na história da humanidade? A de que o jovem não quer nada e que não tem interesse em nada. Isso é uma coisa que vem dos adultos. Eu sei que quando a gente for adulto, é provável que a gente não saiba o que os jovens do futuro vão querer. Mas essa ideia de que o jovem não quer nada é só porque a gente não tem os mesmos interesses dos adultos.
Mas se os adultos incentivam os jovens, eles acabam percebendo que a gente tem potencial. Eu acho que a escola podia pegar os interesses dos jovens e incentivá-los a pesquisar mais sobre, sabe? Não faz sentido o aluno ter que ouvir regras sem poder dar a sua opinião. Quando a gente percebe isso, tudo muda. Ter uma escola que me incentivou a pensar, projetar e compartilhar continua fazendo toda a diferença. Hoje eu estou com 17 anos e é nessa fase que o sistema decidiu o que a gente tem que fazer da nossa vida. Estou com os planos aí de ser professor. Quero dar aula de história. A educação mudou a minha vida e nada mais justo do que usar a educação para mudar a vida de outras pessoas. Eu também quero ter a minha vida mudada pelos meus futuros alunos. Como professor, eu vou tentar todos os dias entrar na sala de aula e fazer diferente. Promover a autonomia dos alunos na hora de construir a própria história. Eu sei que não vai ser fácil porque eu vou entrar no sistema fechado, mas com tempo e com jeito a gente vai se mudando. Hoje eu sei que lecionar de verdade é respeitar as individualidades de cada aluno. Se meu aluno gosta de videogame, eu vou encontrar um jeito de ensinar falando sobre videogame. Essas pequenas individualidades que são tão ignoradas pelo mundo, eu entendo graças à oportunidade que tive de poder compreender a pluralidade das pessoas. O Mandela disse que a educação é a arma mais poderosa que existe para mudar o mundo. E eu acredito nisso. O conceito de juventudes foi mudado ao longo do tempo, inclusive a ideia de não ser apenas juventude, mas entendê-las de forma plural, juventudes mesmo. Nem todos os jovens vêm do mesmo contexto social, da mesma região ou tiveram as mesmas experiências. Então, é necessário tratar essas juventudes com a pluralidade que elas representam. Nós temos representações sobre de onde eles vêm, nós temos representações sobre onde eles moram, nós temos representações sobre a cor da pele, né? Numa sociedade racista é muito fácil uma primeira imagem que nos chega a ser uma imagem deletéria, estigmatizada do jovem e da jovem negra. Então nós temos que combater essas imagens alienadas que nos chegam. Esse é o Paulo Carrano, professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, membro do Observatório Jovem do Rio de Janeiro da Universidade Federal Fluminense. Uma instituição como a escola, né, que nasce com uma vocação moderna, né, de criar uma unidade social, ou seja, tanto que nós falamos em aluno, né, a ideia de universalidade, que é algo positivo, ou seja, nós temos uma instituição, a escola, que nasce com a função de unificar culturas, de unificar valores, em torno de uma ideia de república. Então, a escola nasce muito marcada pela ideia da unidade, pela ideia de uma identidade comum, e que não é algo negativo em si, né? Um país com a dimensão continental que tem o Brasil, é importante que a gente tenha uma unidade, uma universalidade em torno daquilo que se espera do cidadão, da cidadã, da apreensão de conhecimentos, de valores. O professor Paulo conta que a escola tem um papel importante nessa construção de identidade e que é muito importante saber dialogar com as novas gerações. É um desafio para educadores e educadoras compreender o que é ser jovem hoje, ou seja, um sujeito que tem um campo de autonomia muito maior do que as outras gerações já teve, que tem expectativas muito maiores que os seus pais e seus avós tiveram, mas que enfrenta enormes dificuldades para realizar essas aspirações e construir o seu próprio campo de possibilidade. Então é muito interessante falarmos de futuro, né? E só controla o futuro, né? Só consegue planejar o futuro quem tem um mínimo de controle sobre o seu tempo presente. E é isso. Os jovens de hoje convivem com demandas muito diferentes das gerações passadas, e a escola pode ser esse espaço onde eles podem se entender. E não é só se entender, como também ser ouvidos. O Vitor disse que há uma visão errada sobre os jovens não saberem o que querem. Na verdade, eles sabem, só precisam Ser ouvidos. As jovens querem ser ouvidas. Né? Há depoimentos do tipo: eu gostaria pelo menos que os meus professores me olhassem nos olhos.
Ou seja, há então aí um chamamento dessa juventude de que ela seja reconhecida no sentido mais amplo possível. São alunos, são alunas, mas também são sujeitos culturais completos, com uma vida que antecede a escola, tanto uma vida relacionada com a sua origem social familiar, como uma vida dos grupos culturais dos quais eles e elas participam. Então é um desafio formativo também para todos nós que trabalhamos com a juventude. E o caminho para a equidade, a maneira como o futuro se equilibra, depende deste espaço dado aos jovens. Podemos fazer o esforço para saber o que é ser jovem hoje, e para isso é preciso, sinceramente, ouvir, dialogar, escutar, né? Compreender. Nós cometemos muitas vezes alguns equívocos que acabam prejudicando o diálogo. Existem professoras e professores que estão na casa dos 30 ou até menos que isso. Ainda assim, em relação às gerações mais jovens, de 15 ou 20 anos, há um tempo longo que muda completamente a maneira de ver o mundo e de pensar o futuro. A sugestão do professor Paulo de recorrer ao diálogo é um caminho necessário. É preciso adotar uma escuta ativa e sincera. Esse é um desafio que eu diria mais formativo, né, e ético-político também, dos professores e professoras no diálogo com a juventude, ou seja, se abrir para a escuta. Dar oportunidade de diálogo e de escuta aos jovens é trabalhar a autonomia de cada um. Então essa dimensão é fundamental para inserir o tema do protagonismo. Se nós não introduzirmos esse debate mais geral, né, da missão da escola para a democracia e para a cidadania, nós podemos ter o protagonismo ou a noção de protagonismo como uma ferramenta pedagógica esvaziada de sentido profundo. Isso acontece muitas vezes. O uso do termo protagonismo, que é um bom termo, um bom conceito, passou a ser usado de maneira banal. Ou seja, é trabalhar o protagonismo para fortalecer a cidadania incutida nas juventudes. Na ciência política se fala em participação no seu sentido fraco, onde os sujeitos participam, mas não influenciam na tomada de decisões, e participação no seu sentido forte, onde os sujeitos, ao participarem dos debates públicos, ao participarem da construção do bem comum, influenciam positivamente na tomada de decisões. A base de uma sociedade democrática é o conhecimento de si e a consideração pelo outro. E como é que você faz isso em condições de isolamento? Você faz isso em condições de participação. Então é essa dimensão da participação profunda, de tomada de decisão, de tomar partido no sentido de se envolver numa esfera pública democrática, que muitas vezes faltam instituições que ou cerceiam o envolvimento e a participação, porque ocupam todo o tempo livre com tarefas, ou instituições que criam simulacros de participação, né, não permitindo que a participação atinja, por exemplo, nós importantes das tomadas de decisão que influenciam a vida da escola, como, por exemplo, horários, conteúdos, uso dos recursos públicos e por aí vai. E tudo isso tem a ver com equidade. A participação de jovens no âmbito escolar possibilita que entendam que também podem participar fora dos muros da escola. Estamos em período pré-eleitoral. Enquanto preparamos esse episódio, há uma movimentação para incentivar que jovens entre 16 e 18 anos tirem o título de eleitor. E nessa tarefa, a escola pode ajudar. Primeiro é reconhecer que ser cidadão é ser sujeito de direitos. Veja o caso, por exemplo, das mulheres. Né? Até bem pouco tempo mulheres não votavam. Qual o limite que as mulheres têm numa sociedade como a nossa hoje de autodeterminar o seu próprio corpo? Então, discutir o tema dos direitos, ou seja, ser cidadão é alguém que é reconhecido numa determinada sociedade como um sujeito detentor de direitos. E esses direitos não são assegurados para todo sempre. O segundo elemento é que não há cidadania sem participação. Eu acho que aí está no coração da pergunta de vocês, da preocupação do programa. Né? Como ser protagonista, como ser um ser participante. É se envolver, não há cidadania sem participação, sem envolvimento. Então é preciso criar os locais adequados, os canais e as formas democráticas de participar. Né? É preciso ouvir o outro, é preciso argumentar, né? E argumentar com consistência, e é preciso respeitar o limite societário dos direitos humanos. A escola não pode, por exemplo, admitir um debate onde eu destruo a imagem do outro para que o meu argumento seja tornado válido.
E o que mais podemos pensar para entender a importância da participação e do protagonismo das juventudes? E, por fim, para participar, imbuído, né, da ideia de que estou participando de uma sociedade democrática, eu preciso estar imbuído de valores democráticos. Eu preciso ter esses valores como bases da minha atuação, porque senão, se eu apenas tenho direitos, ou reconheço que tenho direitos, se eu apenas participo, mas eu não participo imbuído de valores democráticos, eu posso participar no sentido de uma prática fascista, de destruição do outro, de hierarquização do meu corpo em relação ao outro. Então, é preciso participar mais imbuído de valores democráticos. E o que é participar imbuído de valores democráticos? É pensar no melhor para si, mas também o melhor para o bem comum. Essa esfera pública democrática, a escola tem muita dificuldade de fazer, até porque a própria instituição escolar muitas vezes não tem autonomia para fazer isso. E ela precisa conquistar essa autonomia, e se ela fizer isso junto com seus estudantes, eu acho que ela vai mais longe. O Futuro se Equilibra é o podcast do Porvir sobre equidade na educação e conta com o apoio do Instituto Unibanco. Obrigada, professor Paulo, pela conversa. Agradeço também ao Vitor, um jovem muito inspirador, por dividir sua história com a gente, e ao Rodrigo pela interpretação. Larissa Werneck e Gabriela Cunha produziram esse episódio, que foi editado por Gabriel Reis. Eles três são a Podmix. O Juan Oliveira escreveu este roteiro junto comigo. Não deixe de seguir o podcast para não perder nenhum episódio. No Porvir, você encontra diversos materiais sobre participação e protagonismo estudantil. O endereço é porvir.org. Eu sou a Tatiana Clix. Obrigada pela escuta.